Azazel, um nome que ecoa nos textos antigos como sombra de mistério, temor e transgressão. Para alguns, ele é apenas um símbolo do bode expiatório, usado nos rituais do povo hebreu para levar os pecados da nação ao deserto. Para outros, é uma entidade sombria, um anjo caído que desafiou a ordem celestial e ensinou aos homens aquilo que jamais deveriam saber. Sua figura atravessa as páginas da Bíblia, os escritos apócrifos, a tradição judaica e até mesmo o imaginário cristão e islâmico, sempre envolto em uma aura de enigma e rebeldia. A história de Azazel é também a história de como a humanidade tentou compreender o mal, sua origem e sua influência. Hoje você vai conhecer quem foi Azazel, como sua imagem se formou ao longo dos séculos, o que os textos sagrados dizem sobre ele e por que sua figura ainda desperta fascínio, temor e debates até os nossos dias. A primeira menção de Azazel aparece no livro de Levítico, no capítulo 16, em pleno contexto do dia da expiação, o Yom Kippur. Ali, 2 bodes eram escolhidos. Um seria sacrificado ao Senhor como oferta pelo pecado, e o outro, chamado de bode emissário ou bode expiatório, seria enviado vivo ao deserto, carregando simbolicamente as iniquidades de Israel para longe do povo. Esse bode era designado para Azazel. Mas quem ou o que era Azazel nesse texto? Muitos estudiosos entendem que não passava de um termo para descrever o ato de afastar o pecado, talvez significando simplesmente remoção ou desaparecimento. Outros, porém, defendem que desde os tempos antigos já se acreditava que Azazel fosse um ser espiritual, uma entidade ligada ao deserto e ao mal, para quem esse bode era enviado. O deserto, na mentalidade bíblica, era lugar de espíritos impuros, de exílio e afastamento de Deus. Assim, o ritual não apenas purificava o povo, mas também enviava seus pecados de volta à fonte do mal, personificada em Azazel. Mas é nos textos apócrifos, especialmente no livro de Enoque, que Azazel ganha contornos ainda mais sombrios. Ali, ele aparece como um dos líderes dos anjos caídos, os vigilantes, que desceram à terra e corromperam a humanidade. Azazel é descrito como aquele que ensinou aos homens a forjar espadas, facas, escudos e couraças, introduzindo a guerra e a violência no mundo. Também ensinou às mulheres o uso de ornamentos, cosméticos e artes de sedução, provocando depravação e idolatria. O livro relata que foi por causa dele que a terra se encheu de iniquidade e que Deus enviou o arcanjo Rafael para prendê-lo em correntes no deserto, de Dudael até o dia do juízo final, quando seria lançado no fogo eterno. Nessa narrativa, Azazel não é apenas símbolo, mas personagem real, um anjo caído que trouxe conhecimento proibido e arrastou a humanidade à corrupção. Essa visão se espalhou entre muitos judeus do período intertestamentário e influenciou tradições posteriores. Azazel passou a ser visto como um dos maiores responsáveis pela difusão do mal na terra, um ser que não apenas afastava pecados, mas que se tornava a própria fonte da transgressão. Alguns rabinos associaram-no diretamente a Samael, o anjo da morte, enquanto outros o identificaram como uma entidade distinta, mas igualmente maléfica. Na literatura mística judaica, o nome de Azazel aparece em rituais e fórmulas, muitas vezes como sinônimo de força demoníaca
demoníaca a ser repelida. No cristianismo, a figura de Azazel nunca foi totalmente incorporada de forma oficial, mas sua imagem permaneceu viva por meio do contato com o livro de Enoque, que circulava entre as primeiras comunidades. Muitos viram nele um prenúncio da figura de Satanás, não como o chefe supremo do mal, mas como um de seus principais generais. Em algumas leituras patrísticas, Azazel representava a corrupção do corpo, a inclinação ao pecado, aquilo que arrasta o ser humano para longe de Deus. Sua associação com o bode emissário também alimentou séculos de imaginação cristã, fazendo dele um dos símbolos por trás da representação demoníaca do bode, tão presente em iconografias medievais e modernas. No islamismo, curiosamente, o nome Azazel também aparece em algumas tradições. Para alguns estudiosos muçulmanos, Azazel seria o nome original de Iblis, o gênio que se recusou a se prostrar diante de Adão e que, por sua rebeldia, foi expulso da presença de Deus. Nessa tradição, ele começa como um ser piedoso, mas cai por orgulho e inveja, tornando-se o tentador da humanidade. Essa conexão reforça a ideia de que Azazel, em diversas culturas e religiões, encarna a figura da rebeldia contra o Criador, a arrogância que leva à queda e o desejo de ensinar ao homem aquilo que o destrói. Do ponto de vista arqueológico e histórico, muitos estudiosos defendem que Azazel era originalmente o nome de um espírito do deserto, possivelmente uma divindade cananeia menor associada a regiões áridas e inóspitas. O ritual de Levítico teria incorporado essa figura não como adoração, mas como símbolo de expiação, enviando os pecados de Israel de volta a esse espírito hostil. Com o tempo, essa figura foi absorvida na tradição apocalíptica judaica e transformada em anjo caído. Esse processo mostra como crenças populares, religião oficial e mitos se entrelaçavam no mundo antigo, criando personagens complexos que atravessaram séculos. Culturalmente, Azazel se tornou um arquétipo daquilo que é proibido, oculto e perigoso. Ele representa o conhecimento que atrai, mas que o destrói. Representa a sedução que brilha, mas que envenena. Ao ensinar armas e ornamentos, ele simboliza tanto a guerra quanto a vaidade. Ao ser lançado no deserto, ele simboliza o exílio, o afastamento da presença divina. E ao ser associado ao bode, ele reforça a ideia de que o pecado precisa ser expulso, levado para longe, carregado para o vazio. Nos séculos seguintes, sua imagem foi absorvida pelo imaginário popular e até pelo ocultismo. Em tradições esotéricas modernas, Azazel aparece como mestre oculto, entidade que transmite saber proibido. Em algumas correntes do satanismo contemporâneo, é visto como símbolo de rebeldia e libertação das amarras religiosas. Em outras, como um ser destrutivo, ligado à violência e à perdição. Essa multiplicidade de interpretações mostra a força de sua figura. Ele é, ao mesmo tempo, bode expiatório, anjo caído, espírito do deserto, mestre de artes proibidas e símbolo de rebeldia. Na cultura pop, Azazel aparece em livros, filmes e até quadrinhos, sempre retratado como figura sombria, demoníaca ou misteriosa. Sua associação com o bode e o deserto reforça estereótipos visuais que se tornaram icônicos. Ainda hoje, quando se fala em rituais, ocultismo ou forças obscuras, o nome de Azazel continua sendo evocado, alimentando a imaginação coletiva. Mas para além das lendas e representações, a pergunta que ecoa é:
o que Azazel realmente significa. Para alguns, ele é apenas metáfora, uma personificação do pecado sendo levado embora. Para outros, é ser real, anjo caído, aprisionado à espera do juízo. Para outros ainda, é símbolo cultural que se transformou ao longo do tempo, carregando consigo as angústias, os medos e as tentações da humanidade. E talvez seja exatamente isso que torna a sua história tão fascinante, porque ao falar de Azazel, falamos de nós mesmos, da nossa tendência a buscar o que é proibido, da nossa atração pelo que brilha mas destrói, da nossa luta contra forças que parecem maiores do que nós. Azazel é espelho das sombras humanas. Ele é a voz da rebeldia, a tentação do poder, o brilho da vaidade e o peso da culpa. Hoje, quando olhamos para trás e vemos sua trajetória nas escrituras, nos apócrifos, no judaísmo, no cristianismo, no islamismo e na cultura, percebemos que Azazel não desapareceu. Ele continua vivo como ideia, como mito, como força simbólica. E enquanto houver humanidade rever Azazel, porque ele é o reflexo da nossa eterna batalha contra aquilo que nos afasta da luz.